Meu nome é João Batista da Silva. Nasci e cresci em Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Cidade pequena de gente que se conhece pelo nome e pelo jeito de andar. Eu era pastor numa igreja pequena, mas barulhenta. Barulhenta não só de louvor, mas de pregação dura, daquelas que saem como pancada. Eu acreditava que estava defendendo a verdade, mas a verdade mesmo é que eu tinha raiva. Uma raiva antiga que eu mesmo não sabia explicar direito. Raiva de imagem, de santo, de missa, de qualquer coisa que lembrasse católico. Mas, acima de tudo, eu tinha raiva de Nossa Senhora Aparecida. Para mim, era só uma boneca pintada de preto, carregada de ouro, e eu não perdi a oportunidade de dizer isso. No culto, no meio da rua, até na fila do mercado, se alguém falasse dela, eu virava o rosto e dizia: "Isso é idolatria, minha gente, é pecado, tá lá no livro, quem reza pra boneca vai pro inferno." E as pessoas me olhavam, umas com medo, outras com desprezo, mas meus fiéis batiam palma, dizendo: "Glória a Deus, pastor, fala mesmo." Lembro de um domingo em que passei na frente da igrejinha da cidade. Era dia 12 de outubro, festa da padroeira. Tinha barraca de doce, gente vendendo pastel, crianças correndo com um balão azul e branco. Eu parei no portão, olhei para dentro e vi a imagem no altar, toda enfeitada de flores. Uma fila de gente se aproximando para tocar nela. Eu dei risada alto, bem alto, e falei para um amigo que estava comigo: "Olha aí, parece fila para tirar foto com boneca de aniversário. Esse povo é cego, rapaz." Ele riu também, mas meio sem graça. Teve outra vez que eu fui convidado para um debate na rádio local. O tema era a verdadeira adoração. Do outro lado, tinha um padre jovem e educado que falava calmo. Eu não deixava ele nem terminar. Quando ele dizia que Maria era a mãe de Jesus e merecia respeito, eu cortava. Respeito à mulher que foi mãe de Jesus, mas essa boneca aí que vocês carregam, isso é madeira pintada, não salva ninguém, não ouve ninguém, não é nada. O locutor ficava tentando acalmar a conversa, mas eu saía de lá como herói para os meus seguidores. Pelo menos era o que eu achava. Meu ódio não era só contra a imagem. Eu gostava de provocar quem acreditava. Se via alguém com um terço pendurado no carro, eu dizia que era amuleto do diabo. Se passava procissão na rua, eu ficava na porta da igreja evangélica com a Bíblia na mão, gritando versículos. No fundo, eu queria que as pessoas sentissem vergonha da fé delas. Era como se eu precisasse destruir aquilo para me sentir certo. Em casa, minha esposa até tentava me acalmar. Ela dizia: "Bença, por que você fala assim? É feio debochar da fé dos outros." Mas eu cortava: "Eu não estou debochando, estou pregando a verdade. E se eles se ofendem é porque estão errados." Ela suspirava e deixava para lá. Meu pai, que era católico quando jovem, já tinha brigado comigo por causa disso. Uma vez, na casa dele, eu vi uma pequena imagem de Nossa Senhora num canto da sala. Falei: "Pai, joga isso fora. Isso não presta." Ele ficou vermelho e respondeu: "Esse não é o filho que eu criei. Eu te ensinei a respeitar as pessoas." Saí batendo a porta. O pior é que eu me alimentava disso. Era como uma chama dentro de mim. Toda vez que eu falava contra a Nossa Senhora, parecia que o povo da igreja me admirava mais. E eu queria ser admirado. Eu queria ser o pastor corajoso, o que não tem medo de enfrentar a idolatria. No fundo, eu sabia que minha vida não era tão limpa quanto eu mostrava no púlpito. Eu vivia endividado, brigava com a família, tinha dias que não conseguia nem orar. Mas, para disfarçar, eu atacava os outros. Era mais fácil apontar o dedo para a imagem no altar do que olhar para o espelho e ver o homem quebrado que eu era. Até que um dia, numa visita a um bairro afastado, eu passei por uma senhora que limpava um pequeno oratório na calçada. Ela me reconheceu e disse: "Pastor, posso lhe oferecer um copo d'água?" Eu aceitei, mas antes de beber, apontei para o oratório e falei: "A senhora sabe que essa boneca aí não vai salvar a senhora, né? Isso aí é só barro pintado." Ela sorriu com tanta doçura que me deu até raiva. Disse apenas: "Ela já me salvou tantas vezes, meu filho. Só você não sabe." Eu fui embora zombando dela, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Não porque eu acreditasse, mas porque me incomodou. Eu não suportava a ideia de que alguém pudesse sentir amor por algo que eu odiava tanto. Naquele tempo, eu não fazia ideia de que minha boca, acostumada a cuspir fogo contra ela, um dia ia clamar por misericórdia justamente a ela. E que quando minha vida dependesse de segundos, não seria meu orgulho,
nem minha Bíblia e nem meus fiéis que iriam me salvar. Seria a boneca que eu tanto desprezava. As coisas não desmoronam de repente, não. Primeiro é só uma rachadurinha que a gente finge que não vê. No meu caso, o reboco da minha vida já estava caindo fazia tempo, mas eu fingia que era só poeira. Na igreja, eu ainda subia no púlpito cheio de peito. Falava alto, batia na Bíblia, dizia que o povo de Deus é firme. Mas por dentro eu já não tinha aquela firmeza toda. Era como se eu estivesse segurando um saco de pedra sozinho. Cansado, mas sem coragem de lagrar porque todo mundo estava olhando. O dinheiro começou a faltar. A luz da igreja atrasou, o aluguel atrasou. Eu inventava umas campanhas dizendo que era para reformar o templo, mas no fundo era para pagar a conta de água e luz. Eu sabia que era errado, mas me convencia dizendo, é pela obra de Deus. Teve um irmão que chegou depois do culto e falou, pastor, tá pedindo muito, o povo tá cansado. Eu sorri, mas por dentro fiquei com raiva. Disse apenas, quem não quer ajudar é porque não entendeu o chamado. Ele abaixou a cabeça e saiu. E eu fiquei com aquela frase dele rodando na minha mente o resto da noite. Em casa, minha esposa, a Maria, não reclamava gritando. Ela reclamava com jeito. Sabe aquele silêncio que fala mais que palavras? Era assim. Eu chegava e ela estava na mesa, as contas abertas, anotando no caderno. Eu dizia, calma, Deus vai prover. Ela respondia, vai, mas quem vai no banco sou eu. Uma vez ela olhou para mim e disse, você tá ficando amargo. Tá brigando com todo mundo. Eu disfarcei a dor daquilo dizendo que o mundo é que tá amargo. Mas no fundo eu sabia que era eu. Meu pai também começou a ficar doente. Uma tosse feia, seca que não passava. Velho teimoso não queria médico. Eu ia lá ver ele e aquela imagem pequena de Nossa Senhora ficava no canto da sala. Toda vez que eu via, parecia que ela me olhava de volta. Aquilo me incomodava. Eu falava, pai, joga isso fora. Isso é só um boneco pintado. Ele sorria de canto e dizia, filho, você não entende, mas um dia vai entender. O povo da igreja começou a sumir. Os bancos vazios doíam. Um músico parou de tocar, dizendo que ia ajudar a esposa na igreja dela. Eu fingi que não me importava, mas doíam como facada. Para compensar, eu pregava mais duro ainda. E claro, o alvo era sempre a mesma. Nossa Senhora! Eu sentia que, se eu mostrasse força, ia recuperar a atenção do povo. Mas era força de mentira. E mentira cansa. Teve uma noite chuvosa, a goteira caindo dentro de um balde na igreja. Eu preguei e preguei, e na hora de chamar o povo para frente, ninguém veio. Ninguém. Até uma senhora saiu no meio da minha fala para pegar o ônibus. Quando ela fechou a porta, eu senti um buraco aqui no peito. Terminei o culto rápido e fui pro quartinho dos fundos. Sentei no chão e chorei escondido, envergonhado de mim mesmo. A pergunta veio como um sussurro. Será que eu tô errado? Eu me levantei rápido e falei baixinho. Tá amarrado. Mas não convenci nem a mim mesmo. No sábado, fui na rádio tentar comprar mais horário. O dono, educado, me disse, pastor, o senhor fala com muito ódio. O povo tá reclamando. Eu prometi maneirar, mas por dentro fiquei irritado. Mesmo assim, fechei o contrato, gastando dinheiro que eu nem tinha. No mesmo dia, o carro quebrou na estrada de terra. Sozinho, de noite, sem sinal no celular. Eu xinguei, chutei o pneu, abri o capô, sem saber nem o que procurar. Sentei dentro do carro, no escuro. E aí, lembrei daquela senhora do oratório que me ofereceu água. E a frase dela, ela já me salvou tantas vezes, meu filho. Só você não sabe. Aquilo veio com força, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido ali. Eu tentei zombar de novo. Boneca. Mas em vez de rir, eu senti um arrepio gelado na espinha. Voltei para casa tarde. Peguei dinheiro emprestado para consertar o carro e prometi devolver no fim do mês. Não devolvi. No culto, não consegui olhar na cara do irmão que me emprestou. A vergonha apertou no peito. Foi nessa fase que comecei a ter uns sonhos estranhos. E eu dentro de uma água escura, pesada. Sentia medo. Aí do nada, aparecia uma luz azul, mansa, que fazia a água ficar leve. Eu acordava suando e fingia que não lembrava de nada. A festa de Nossa Senhora estava chegando. Eu planejei pregar na porta da igreja católica no dia 12, para provocar mesmo. Mas na véspera, fui visitar meu pai. Ele estava fraco, deitado, segurou minha mão e disse, filho, às vezes a gente briga com quem está tentando ajudar. Eu não quis ouvir, mas as palavras dele ficaram queimando dentro de mim. Naquela noite, minha esposa acendeu uma vela na cozinha. Vou rezar, ela disse. Eu pedi para ela apagar.
ela pagou sem reclamar. A simplicidade dela doeu mais que qualquer discussão. E foi assim, dia após dia, que o chão começou a ceder. Eu não sabia, mas o pior ainda estava para acontecer. E quando chegou, não teve Bíblia, não teve orgulho, não teve púlpito que me segurasse. Eu lembro de cada detalhe daquele dia. Era para ser só uma viagem curta, coisa de 1 hora até a cidade vizinha, onde ia ter um encontro de pastores. Acordei cedo, mas já com um corpo pesado. Sabe quando o dia começa errado? A Maria, minha esposa, perguntou se eu queria levar café na garrafa. Eu falei que não precisava, que ia parar num posto pelo caminho. Ela insistiu, leva, vai que acontece alguma coisa. Eu, com aquele orgulho bobo, respondi rindo, o que vai acontecer, Maria? A estrada é reta. Saí, mas o céu estava estranho, cinza, pesado. Aquele calor abafado que promete tempestade. Peguei a estrada de asfalto, depois entrei num trecho de terra batida para cortar caminho. Essa estrada eu conhecia desde menino, mas aquele dia ela parecia diferente. Mais estreita, mais deserta. O rádio chiava, mal pegava. Eu aumentei o volume para não ouvir meus pensamentos, mas era como se algo me dissesse, volta. Ignorei. Uns 20 minutos depois, as nuvens começaram a engolir o sol. O vento veio de repente, levantando poeira, e logo depois caiu a primeira pancada de chuva, grossa, daquelas que a gente quase não enxerga nada. Liguei o farol, reduzi a velocidade, mas o barro começou a ficar liso. E aí, aconteceu. Numa curva, o carro escorregou. Tentei corrigir o volante, mas ele rodou de vez. O mundo girou. Vi o barranco se aproximando, senti o peso me puxando para frente e aí só barulho de metal batendo, vidro estourando e o corpo voando dentro do carro. Quando parei, não sabia se estava vivo ou morto. Tudo doía. Tinha um gosto de sangue na boca. O carro estava virado de lado, a porta amassada e minha perna presa entre o banco e o painel. Tentei mexer, nada. A chuva entrava pelo vidro quebrado, gelada. Eu gritei por socorro, mas só ouvi o barulho da água batendo nas folhas. E foi ali, naquela solidão, que o medo verdadeiro chegou. Não era medo de dor, era medo de morrer sozinho, largado, sem ninguém saber onde eu estava. Foi aí que começou. No meio da minha respiração ofegante, senti como se o ar tivesse mudado. Não sei explicar. Não foi luz de farol, não foi som de carro, não foi nada que eu conhecesse. Era como se o ar ficasse mais leve e, de repente, vi uma claridade azul, suave, entrando pelo vidro quebrado. No começo achei que estava delirando. Pisquei, apertei os olhos, mas a luz continuava. E no meio dela, uma figura de mulher. Não dava para ver o rosto direito, mas o manto azul brilhava como o céu limpo depois da chuva. Ela se aproximou devagar, sem barulho. Eu sentia que estava olhando para mim, mas não com julgamento. Era com uma ternura que eu nunca tinha visto. Meu coração disparou. Parte de mim queria dizer, sai daqui, como eu fazia nos púlpitos. Mas outra parte, a parte que estava machucada, sozinha e com medo, queria ficar olhando. Ela não falou com a boca, mas eu ouvi dentro de mim. Calma, você não está sozinho. E quando ouvi isso, comecei a chorar. Não era choro de dor física, era um choro que vinha de anos guardando orgulho, raiva, mentira. Eu tentei dizer alguma coisa, mas a voz não saía. Só consegui pensar, por quê? Por que a senhora está aqui? Eu sempre falei mal, sempre... E aí aconteceu algo que até hoje me deixa sem palavras. Ela se abaixou, colocou a mão sobre minha perna presa e eu senti um calor. Não aquele calor que queima, mas um calor de abraço, de colo de mãe. A dor sumiu. De repente, minha perna se soltou como se nada tivesse prendido. A chuva continuava caindo forte lá fora, mas onde ela estava parecia que nada molhada. O barulho de trovão sumiu, eu só ouvia a minha própria respiração e aquele silêncio. Aquele silêncio que não pesa, mas que acalma. Ela ficou ali, me olhando. E eu entendi, sem ela dizer, eu te perdoo. Foi como se alguém tirasse um peso enorme das minhas costas. Eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu chamei ela de boneca, que eu zombava do povo que amava ela, e aquilo me deu uma vergonha tão grande que eu não conseguia levantar a cabeça.
mas ao mesmo tempo não tinha medo. Era como se ela dissesse: filho, levanta, eu sei quem você é de verdade. A luz azul foi ficando mais forte, até que de repente ouvi vozes. Era gente descendo o barranco. 2 homens chegaram, me puxaram devagar. Como você conseguiu soltar a perna? Um deles perguntou. Eu só balançava a cabeça, sem resposta. Quando eles me colocaram no carro para levar para o hospital, eu olhei para o lugar onde ela estava. Não tinha mais ninguém. Só a chuva batendo e um pedaço de pano azul preso num galho, voando com o vento. No hospital, os médicos disseram que eu podia ter morrido na hora. Nenhum osso quebrado, só alguns cortes e hematomas. É milagre, disse uma enfermeira. Eu fiquei quieto. Naquela noite, deitado na maca, fechei os olhos e vi de novo aquele manto azul. Pela primeira vez na vida, eu não senti vontade de discutir, só de agradecer. E dentro do meu peito algo mudou. Eu sabia que aquela mulher não era invenção da minha cabeça. E eu sabia muito bem quem ela era. Eu, que tantas vezes disse que era só uma boneca, naquele dia fui carregado no colo por ela. No dia seguinte, quando me deram alta, eu saí do hospital meio mancando, mas não por dor. Era como se minhas pernas estivessem aprendendo a andar num mundo diferente. A Maria veio me buscar. Ela abriu os braços, me abraçou forte e ficou uns segundos sem falar nada. Eu senti que ela queria perguntar o que aconteceu, mas se segurou. No caminho para casa, o silêncio no carro era denso. O limpador do para-brisa fazia aquele barulho seco, o motor roncando baixo. Eu olhava a estrada, mas por dentro eu via outra cena. O manto azul balançando, a mão dela sobre minha perna, a calma que veio no meio do caos. Era impossível tirar isso da cabeça. A Maria quebrou o silêncio. Você teve sorte, viu? Podia ter morrido. Eu engoli seco. Sorte. Era mais que sorte. Mas como é que eu ia contar? Como ia dizer para ela que tantas vezes me viu zombar e cuspir palavras de desprezo que a mesma Nossa Senhora veio me socorrer? Eu mesmo não sabia por onde começar. Chegando em casa, meu celular não parava de vibrar. Irmãos da igreja mandando mensagem. Pastor, soubemos do acidente, Deus te livrou. E toda vez que eu lia Deus te livrou, parecia que alguém me cutucava, dizendo: e a mãe que ele te mandou, você não vai falar? Eu queria falar, mas o orgulho é bicho danado. Ele fica ali, sussurrando. Se você contar, vai passar vergonha. O povo vai rir, vai dizer que você enlouqueceu. Então, eu calei. No culto de domingo, subi no púlpito com o corpo inteiro gritando para contar a verdade. O povo me olhava como se esperasse um testemunho daqueles que arrepiam. Eu comecei a falar do livramento, dizendo que Deus tinha sido bom, que os anjos tinham me guardado, e era verdade, mas não era toda a verdade. A cada palavra que eu deixava de dizer, meu peito ficava mais pesado. E eu via Maria me olhando lá do banco como se soubesse que eu estava escondendo alguma coisa. Depois do culto, fiquei sozinho na igreja. Sentei no banco da frente e olhei para o teto. Pensei alto. Eu não tenho coragem, mãe. Não tenho. E aí, de repente, senti aquele mesmo silêncio manso do barranco. Não vi luz, não vi figura nenhuma. Só a lembrança do que já tinha acontecido. E um aperto no peito. Como quem diz, eu espero. A semana passou e a vergonha só crescia. Fui visitar meu pai para contar, mas quando cheguei lá, ele estava dormindo. Fiquei sentado olhando para aquela pequena imagem no canto da sala. Não sei se foi a luz da tarde batendo, mas o rosto dela parecia mais vivo. Eu me levantei, fui até o oratório e fiquei olhando de perto. As mãos pequenas unidas, o manto azul caindo até a base. E me veio um arrependimento tão forte que meus olhos encheram d'água. Sussurrei baixinho, como quem confessa um crime. Fui eu que falei mal de você. Fui eu que humilhei seu povo. E mesmo assim, você me salvou. Nesse momento, ouvi a voz do meu pai atrás de mim. Rouca, fraca, mas firme. Eu sabia que um dia você ia entender. Virei para ele e vi um sorriso cansado, mas feliz. Ele não perguntou nada. Só fechou os olhos de novo como se tivesse assistido a cena que esperou por anos. Quando cheguei em casa, Maria estava cozinhando. O cheiro de alho fritando na panela tomou a cozinha. Eu encostei na porta e disse: preciso te contar uma coisa. Ela desligou o fogo e me olhou, esperando. Eu respirei fundo, mas as palavras ficaram presas. O medo de perder a imagem que o povo tinha de mim ainda era maior que a vontade de falar. Então, eu engoli de novo. Nos dias seguintes, as lembranças voltavam em qualquer lugar.
no trânsito, no banho, até quando eu fechava os olhos para dormir. A voz dela dizendo que eu não estava sozinho ecoava. E cada vez que eu lembrava, vinha também a pergunta que eu não queria responder. E agora? O que você vai fazer com isso? No fundo, eu sabia que o silêncio não ia durar para sempre. Uma hora a verdade ia sair, mesmo que arrancada. Porque, quando a mãe toca na gente, não existe orgulho que segure o peso da gratidão. Eu só não sabia que essa hora ia chegar tão rápido e de um jeito que ia me obrigar a escolher entre continuar sendo o pastor duro, que nunca se curva, ou o homem que caiu de joelhos e encontrou misericórdia onde menos esperava. Eu já estava carregando aquele segredo como quem carrega um saco de pedra nas costas. Todo culto, todo encontro, toda vez que alguém me chamava de homem de Deus, eu sentia um nó na garganta. E quanto mais eu escondia, mais pesado ficava. O estalo veio numa manhã de domingo. A igreja estava cheia, coisa rara nos últimos meses. Acho que foi por causa de um grupo de visitantes da cidade vizinha. No meio da pregação, eu falava sobre andar na verdade. Aquelas palavras começaram a ecoar na minha cabeça como martelada. Andar na verdade, andar na verdade. De repente, olhei para o povo e me vi pregando para um monte de rostos que confiavam em mim. E percebi que eu estava enganando todo mundo. Não estava pregando a verdade, estava pregando meia verdade. E meia verdade, no fundo, é mentira. O coração começou a bater forte. As mãos suaram. Eu larguei a Bíblia aberta no púlpito e disse: eu preciso contar uma coisa para vocês. A igreja ficou em silêncio. Era um silêncio pesado, mas não de medo, de expectativa. Eu respirei fundo e falei, sem rodeio. No dia do meu acidente, quem veio me salvar foi Nossa Senhora Aparecida. A reação foi mista. Uns arregalaram os olhos, outros se entreolharam e alguns abaixaram a cabeça como se tivessem levado um soco. Eu continuei. Eu sei que passei anos falando mal dela. Sei que zombei de quem acreditava. Mas eu não posso mais mentir. Se não fosse a intercessão dela, eu não estava vivo aqui hoje. Um burburinho começou. Teve gente que levantou e saiu, batendo a porta. Outros ficaram parados, como se estivessem tentando entender. Eu terminei dizendo: eu não posso continuar sendo pastor, pregando contra aquilo que eu mesmo experimentei. Tô deixando o ministério. Quando desci do púlpito, minhas pernas tremiam. Eu sabia que minha vida, do jeito que eu conhecia, tinha acabado ali. Mas no fundo, eu senti uma paz estranha. A paz de quem finalmente tirou a máscara. Naquele mesmo dia, fui direto para a casa do meu pai. Ele estava sentado na varanda, tomando café num copo de vidro. Eu me sentei na cadeira ao lado e falei: pai, eu quero ir para a igreja católica. Ele me olhou por um segundo e, sem dizer nada, começou a chorar. Colocou a mão no meu ombro e disse: filho, eu rezei tanto para ouvir isso. Você não tem ideia. Mas ainda faltava a parte mais difícil: falar com a Maria. Quando contei, ela ficou dura, o olhar fechado. Você tá louco, disse. A gente dedicou a vida toda a essa igreja. Como é que você muda assim, de repente? Eu tentei explicar, mas ela não queria ouvir. Então falei do jeito mais simples que pude. Maria, se não fosse Nossa Senhora, eu não estava vivo hoje. Eu vi, eu senti, eu sei o que aconteceu comigo naquele barranco. E eu não vou viver o resto da vida fingindo que não foi real. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados, passou uns segundos olhando para o chão e falou: eu só quero saber se você tá certo disso, porque essa decisão muda tudo. Eu tô mais certo do que nunca, respondi. E se você vier comigo, eu sei que vai entender. Na semana seguinte, ela topou ir comigo à missa, mas disse que era só para ver. Eu fiquei quieto. No meio da celebração, quando começou a Ave Maria, eu percebi que ela enxugava os olhos. Quando terminou, ela me olhou e disse baixinho: eu não sei explicar, mas eu senti paz. E foi assim que ela começou a me apoiar. Não foi de um dia para o outro, mas logo ela estava indo comigo todo domingo. Um dia, na volta para casa, ela me disse: se essa mãe salvou você, então é minha mãe também. Eu sorri, e naquele momento
Percebi que Nossa Senhora não tinha salvado só minha vida física, tinha salvado meu casamento, minha família e, principalmente, minha alma. Eu deixei de ser pastor, entreguei as chaves da igreja e encerrei tudo. Alguns me chamaram de traidor, outros viraram a cara, mas a paz que eu carregava valia mais do que qualquer título. Hoje, quando eu entro na Igreja Católica, sinto como se estivesse voltando para casa depois de anos perdido na estrada. E toda vez que olho para a imagem dela, não vejo mais uma boneca, vejo a mãe que me encontrou na beira da morte e me carregou no colo. E, de verdade, eu nunca mais fui o mesmo. A primeira missa como católico de verdade foi estranha. Eu, que sempre fui o homem da frente, microfone na mão, agora estava lá no banco, calado, tentando entender cada gesto, cada palavra. A Maria, sentada ao meu lado, olhando tudo com curiosidade e um certo cuidado, como quem pisa em chão novo. O padre, um homem simples e sorridente, me reconheceu de vista. Acho que todo mundo na cidade me conhecia. Afinal, eu tinha passado anos pregando alto contra a fé que agora eu dizia abraçar. Ele veio até nós no fim da celebração, estendeu a mão e disse: "Seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua." Eu fiquei sem jeito. Baixei a cabeça e respondi: "Obrigado e me desculpe por tudo que já falei." Ele sorriu como se já soubesse de toda a história e não guardasse mágoa. Mas nem todo mundo recebeu a gente assim. No caminho para casa, uma vizinha atravessou a rua só para não passar perto. Um comerciante, que antes me chamava de pastor com orgulho, fingiu que não me viu. Teve até gente que bateu na minha porta, dizendo que eu tinha sido enganado pelo diabo e que ainda dava tempo de voltar para a verdade. Eu ouvia, mas não sentia raiva. Acho que depois de tudo que passei, aprendi que quando a gente fala de coração, não precisa se defender com um grito. O mais difícil foi perder alguns amigos. Tinha gente que frequentava minha casa todo fim de semana e, de repente, desapareceu. No começo, doía. Eu me perguntava se valia a pena. Mas toda vez que a dúvida batia, eu lembrava do barranco, da chuva, do manto azul e o coração aquecia de novo. Eu comecei a ir à missa todos os domingos. No início, ficava só observando, tentando entender cada parte. Depois, comecei a responder, cantar baixinho, até que um dia, no meio da oração da Ave Maria, percebi que as palavras já saíam naturalmente da minha boca. E não eram só palavras. Eu sentia como se estivesse realmente conversando com uma mãe viva, que me ouvia e entendia. A Maria, aos poucos, também foi se soltando. Um dia, ela me disse: "Sabe o que eu mais gosto? É que aqui a gente não vem só para ouvir alguém falar. A gente participa." Eu sorri. Aquilo para mim era sinal de que a mudança tinha tocado o coração dela também. Começamos a ajudar nas pequenas coisas. Arrumar as cadeiras antes da missa, limpar o salão paroquial, ajudar na quermesse. Eu, que antes queria palco, agora descobri alegria em servir sem ser visto. E isso, para mim, era novo. Teve um dia especial, que nunca vou esquecer. O padre me chamou para conversar depois da missa. Sentamos num banco de madeira, debaixo de uma árvore, e ele disse: "Eu sei que você tem uma história forte. Um dia, quando se sentir pronto, conte para o povo. Pode ser que isso ajude muita gente." Na hora, meu estômago embrulhou. Eu ainda sentia vergonha do meu passado. Mas ele continuou: A vergonha é só um lembrete de onde você veio. A graça é olhar para frente e ver para onde a mãe está te levando. Nessa mesma semana, recebi um convite para ir a Aparecida com um grupo da paróquia. Eu nunca tinha ido. A Maria topou na hora. Quando chegamos e eu vi aquela basílica imensa, cheia de gente, meu coração disparou. Senti o mesmo silêncio manso que senti no barranco. Fui até a Sala dos Milagres. Vi muletas penduradas, fotos, cartas e pensei, eu também devia deixar algo aqui. Tirei do bolso uma pequena Bíblia, toda marcada e gasta. Era a Bíblia que eu usava quando pregava contra ela. Entreguei na sala e, em silêncio, disse: "Isso é meu passado. Agora eu quero caminhar com a senhora." A Maria, ao meu lado, segurou minha mão e chorou. Quando voltamos para a cidade, a vida não ficou mais fácil de repente. As contas continuavam chegando, o trabalho era o mesmo e ainda tinha gente que me criticava.
Mas a diferença é que agora eu não me sentia sozinho. Eu tinha uma mãe no céu, um pai que me amava e uma comunidade que aos poucos me abraçava. Comecei a participar de um grupo de oração. No início eu mais ouvia do que falava. Mas um dia alguém pediu que eu desse meu testemunho. Minha voz tremeu, meu rosto queimava, mas contei tudo. O orgulho, as zombarias, o acidente, o milagre. Quando terminei, o grupo todo ficou em silêncio. Pensei que iam me julgar, mas em vez disso começaram a bater palmas. Uma senhora se levantou, me abraçou e disse: "Eu rezei por você sem você saber. Bem-vindo de volta, filho." Naquele momento, entendi que voltar não era só mudar de religião, era voltar para Deus, para o amor, para a verdade, e que Nossa Senhora tinha sido o caminho que Ele usou para me trazer de volta. Hoje, eu caminho devagar. Não quero ser de novo aquele homem apressado com resposta para tudo. Prefiro ser o que aprende, o que escuta, o que serve, porque eu sei, no dia que eu cair de novo, vai ter um colo me esperando. E quando olho para a imagem dela agora, não vejo barro nem pintura. Vejo o mesmo manto azul que brilhou no meio da tempestade e me disse: "Calma, você não está sozinho." O tempo passou. 2 anos depois daquele acidente, minha vida já tinha mudado tanto que às vezes parecia que eu estava vivendo a história de outra pessoa. Aquele pastor orgulhoso que cuspia fogo contra Nossa Senhora tinha ficado para trás. Agora eu era só o João, um homem que aprendeu na marra que a misericórdia não tem fronteira. Quando chegou o mês de outubro, a cidade inteira começou a se enfeitar. Bandeirinhas azuis e brancas cruzando as ruas, cheiro de doce de leite no ar, foguetes estourando de manhã cedo. Era o mês dela, o mês da mãe. E naquele ano eu tinha tomado uma decisão. Ia dar meu testemunho publicamente, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida. Não foi fácil decidir. Eu sabia que ainda tinha muita gente que não me engolia, gente que lembrava bem das palavras duras que eu dizia no passado. Mas também sabia que esconder aquele milagre era como trancar um sol dentro de uma caixa. Ele ia acabar saindo pela fresta. Fui falar com o padre. Encontrei ele no salão paroquial, ajudando a arrumar as mesas da quermesse. "Padre, eu queria pedir uma coisa." Falei meio sem jeito. Ele largou a toalha que estava esticando e me olhou. "Fala, João." "No dia da festa, depois da procissão, posso falar um pouco? Quero agradecer, mas não só agradecer. Quero contar." O padre sorriu daquele jeito calmo dele. "A mãe vai ficar feliz. E o povo também." No dia 12, acordei cedo. O coração acelerado, as mãos suando. A Maria já estava na cozinha, ajeitando uma cesta com flores azuis que íamos levar. Ela me olhou e disse: "Vai dar tudo certo." Eu respondi: "Não tenho medo do que vou falar. Tenho medo de chorar demais." Ela riu. "Se for para chorar, chora. É de verdade, ué." A procissão começou às 4 da tarde. O sol já começava a cair, deixando um dourado bonito nas ruas. A imagem saiu da igreja, toda enfeitada de flores brancas e azuis, carregada nos ombros de 4 homens. O povo rezava, cantava, soltava fogos. E eu, no meio da multidão, sentia um nó na garganta. Cada esquina que virávamos, eu lembrava de como antes eu ficava na calçada, criticando, rindo, chamando aquilo de idolatria. Agora eu estava ali, de terço na mão, andando devagar atrás da mãe que me salvou. Quando chegamos de volta à igreja, a praça estava lotada. O padre fez a bênção final e em seguida me chamou ao microfone. "Agora, nosso irmão João quer dizer umas palavras." Fiquei parado por um segundo, olhando aquela multidão. Vi rostos conhecidos, alguns sorrindo, outros sérios, e até uns que me olhavam com desconfiança. Respirei fundo e comecei. Muita gente aqui me conhece e sabe que por anos eu falei mal de Nossa Senhora. Eu zombava, eu ofendia, eu dizia que era só uma boneca. Eu feri a fé de muita gente. Algumas cabeças balançaram, confirmando. Continuei. Mas, há 2 anos, eu sofri um acidente de carro. Sozinho, preso nas ferragens, debaixo de chuva. Achei que ia morrer ali. E foi naquele momento que Nossa Senhora Aparecida veio até mim. Eu
Eu senti. Ela colocou a mão sobre minha perna presa e disse dentro do meu coração: calma, você não tá sozinho. A minha voz começou a embargar, mas eu segui. Eu não merecia. Eu tinha sido cruel, arrogante. E, mesmo assim, ela me salvou. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu deixei o ministério de pastor, vim para a Igreja Católica e hoje sirvo aqui, junto com vocês. Olhei para o canto onde a Maria estava, com os olhos marejados. E não foi só a minha vida que ela salvou. Ela salvou meu casamento, minha família, minha alma. A praça estava silenciosa. Até as crianças que corriam pararam para olhar. Eu tô aqui para pedir perdão a cada um que já ouviu minha boca falar mal dela. E também para dizer: obrigado, mãe, porque se não fosse a senhora, eu não estaria aqui hoje. Nesse momento, as lágrimas desceram sem o segurar. A Maria subiu até mim e me abraçou. O padre se aproximou, colocou a mão no meu ombro e a multidão começou a bater palmas. Não eram palmas barulhentas de festa, eram palmas compassadas, como quem confirma: a gente ouviu, a gente entendeu. Depois da fala, fomos até o altar. Coloquei nossa cesta de flores aos pés da imagem. Toquei no manto com a ponta dos dedos e em silêncio disse: eu sou teu para sempre. Na saída, aconteceu algo que me marcou mais do que qualquer aplauso. Uma senhora bem idosa, de lenço na cabeça, se aproximou com dificuldade. Segurou minha mão com força e disse: eu rezei por você todo esse tempo. Até quando você cuspia fogo contra ela, eu rezava. E hoje ver você aqui é como ver um filho voltando para casa. Não consegui responder, só beijei a mão dela. Naquela noite, quando a praça já estava vazia e as luzes se apagavam, fiquei sentado num banco, olhando para a igreja. A Maria se encostou no meu ombro e falou: valeu a pena? Eu sorri. Valeu cada passo. E ainda vai valer mais, porque agora a caminhada é com ela. Hoje, quando penso na minha história, não sinto vergonha do meu passado. Sinto gratidão, porque foi justamente no meu erro que a misericórdia da mãe se fez maior. E toda vez que alguém me pergunta se eu acredito no milagre, eu respondo: eu não acredito só, eu vivi e vou viver o resto da minha vida contando, sem medo, que a boneca que eu tanto desprezei é, na verdade, a mãe que me salvou.